3, 2, 1. Oi, meu nome é Rodrigo Otávio Campos, eu sou aluno da UEG em Rede, no ano 2021, e eu estou gravando esse vídeo que são as duas apresentações que são pedidas esse semestre sobre atividade de docência na educação infantil 1 e o estágio supervisionado na educação infantil 1 também. Bem, esse assunto é bem diverso, ele é bem extenso, cabe muitas reflexões e muitos aspectos contraditórios até. Porque nós temos a teoria, que muitas vezes, para se colocar em prática, tem que ser muitas vezes relativizada. E existem muitos aspectos subjetivos que variam de lugar para lugar. Então, quando nós pensamos em atividades direcionadas para a criança, nós temos que encarar que temos diferenças de culturas, temos diferenças econômicas, sociais, e todos esses aspectos têm que ser colocados de uma forma clara, objetiva, sincera e verdadeira, para que você possa direcionar o ensino, direcionar o conteúdo de uma forma que contextualize a realidade do aluno de cada região. Bem, eu sou da região da periferia de Goiás, cidade de Novo Gama, e a realidade dessa periferia é um pouco desigual, é ambíguo até, porque existem crianças que têm uma realidade financeira, econômica de classe média e outros que têm uma realidade econômica de classe C e D. Então, quando você entra numa sala de aula com 30, 40 alunos, você encontra culturas e bagagens familiares no ambiente familiar bem diversas. Óbvio que você tem também problemas, violências, famílias deturpadas com violência dentro de casa e outras famílias que têm uma cultura muito mais benéfica, muito mais sadia. Então esses aspectos você encara em sala de aula quando você vai aplicar os conteúdos. Bem, eu pensei num projeto que basicamente foi o seguinte, de olhar as atividades buscando um lado lúdico o máximo possível. Todas as atividades que nós aplicamos em sala, para nós tem um porquê, né? Tem uma missão, tem um dever a cumprir. Mas a criança, ela não tem esses aspectos de objetivo muito claro. Nós temos os adultos, nós já passamos da infância, deixamos o lado lúdico muito para trás. Nós temos nossos aspectos do dia a dia muito bem estabelecidos. Nós temos horários, nós sabemos o que temos que fazer, temos nossas responsabilidades, nos levantamos na hora que devemos levantar, fazemos o que tem que fazer, pagamos as contas todo mês. E para nós é muito simples, porque está muito bem estabelecido as nossas prioridades e nossos deveres. A criança, ela vive num ambiente lúdico. Ela precisa de objetivos para ser motivada. E eu acho que o desafio maior na educação é a motivação dessas crianças. Porque como nós vamos direcionar a matéria, nós sabemos que eles precisam aprender, mas como motivá-los? Então eu pensei em trazer atividades que envolvam brincadeiras, jogos dentro e fora de sala. Por exemplo, a criança vai dentro da sala de aula e vai aprender uma letra. O letra do alfabeto. Então hoje nós aprendemos a letra B. Na sala de aula fazemos desenhos, fazemos pintura, fazemos artesanato, tudo que nós podemos usar, feijões, milho, né, colagem, pintura, tudo. Deixa as crianças usarem a sua criatividade para aprender aquela letra. Mas quando nós fomos pro pátio, por exemplo, vamos pro pátio, vamos brincar. Na hora da brincadeira, a gente introduz a matéria que foi dentro de sala de aula de uma forma contextualizada e natural para eles. Então a gente sugere, crianças, vamos ali no lugar onde tem areia, né? Porque normalmente as escolas têm um lugarzinho de areia para vocês brincar. Então vamos lá, gente. Desenhe a letra que vocês aprenderam na areia. Então as crianças vão desenhar na areia. Vai ser uma forma de brincar. Elas vão estar brincando sem saber que estão aprendendo. Então vai ser algo muito natural. Então basicamente eu penso que aplicar o lúdico, aplicar as brincadeiras com contextualização. E trazer o ensino para que aquele ensino faça sentido para as crianças. Então a psicologia diz que quanto mais motivado uma pessoa, acho que todo mundo precisa de motivação para realizar as coisas, né? Mesmo nós como adultos, quando nós não temos motivação para algo, nós fazemos de qualquer forma, fazemos mal feito, não nos dedicamos. E igual a criança é pior ainda. Se elas não estiverem motivadas, se elas não sentirem que precisam fazer aquilo, ou que se fizerem aquilo vão se sentir bem, elas naturalmente não vão querer fazer. Então esse é um grande desafio. Acho que toda criança já questionou seu pai. Por que eu preciso aprender isso, pai?
né? Nós que somos pais já passamos por essa experiência. A gente fala, filho, ó, você tem que estudar isso daqui. Ele, por que, pai, que eu tenho que aprender isso? Eu não quero. Por que eu tenho que aprender? Então a pergunta por quê na educação é muito frequente nas crianças. Então nosso desafio é isso, trazer o ensino nas escolas de forma lúdica, contextualizada e que traga motivação para essas crianças. Então eu acredito que todo aspecto lúdico, todo aspecto de brincar para aprender, ajuda muito em sala de aula, principalmente com crianças pequenas, que foi o que nós tivemos nesse semestre, esse contato nós tivemos com crianças no nosso estágio supervisionado com crianças pequenas. Sobre a questão do estágio, foi muito importante perceber que isso que aconteceu no mundo, né, essa pandemia, foi algo que pegou todo mundo de surpresa. É verdade que ninguém estava preparado, ninguém estava pronto para isso. E hoje, ainda hoje, nós não estamos prontos para o que está acontecendo. Estamos sendo prejudicados de uma forma ou de outra. E a educação, infelizmente, não está livre disso. Então, é um desafio muito grande saber como que nós vamos voltar para a vida normal, né, para a vida que nós tínhamos antes dessa pandemia, na sala de aula, porque muitos costumes que nós temos em sala foi perdido nesse quase mais de um ano que nós estamos parados. Então, por exemplo, o contato próximo, o abraço, a interação que é tão comum nas escolas foi perdido nesse tempo. Então, nessa volta das crianças, quando voltarmos à normalidade, eu acho que os aspectos de brincadeiras, de músicas, tem que ser ainda mais presente nas salas de aula. Porque realmente eu vi que no estágio, né, nessas aulas à distância, eu percebi que aquele contato do professor com o aluno, sabe, de conhecimento, de ter aquela interação mais pessoal, mais íntima mesmo, foi perdido completamente. Eu tive a experiência de estar acompanhando aulas e o aluno às vezes faz uma pergunta e o professor não consegue responder. Não é nem porque o professor não quer, mas o professor ainda está aprendendo a mexer com aquela tecnologia, né? Muitos aspectos ainda a gente não está 100% equalizado e as crianças às vezes fazem uma pergunta, mas se perde, aquela pergunta se perde. Às vezes eu ouvi, às vezes o professor não ouviu, ou vice-versa. Então, essa aula à distância que realmente é muito prejudicial para qualquer pessoa que estude, o contato presencial sempre é melhor, mas para a criança é muito pior. Porque numa sala de aula, o aluno tem aquela, sabe, aquela liberdade de chegar no professor e dizer, professor, no caso que crianças pequenas chamam de tio e tia ainda, né? Tio, eu tô com um problema, eu não consegui entender isso. Numa aula à distância eu percebi que isso se perde, porque as crianças não têm essa facilidade, sabe, de interagir com o professor. Tem crianças que falam baixinho, falam, professor, eles não conseguem se expressar. Tem outros alunos que são mais diretos, falam de forma mais tranquila. E a gente percebe isso no estágio. Então, apesar do esforço dos professores, que eles tentam de todas as formas, mesmo com problema de conexão, a internet caindo o tempo inteiro, você vê que os professores se esforçam para atender os alunos da melhor forma possível. Mas realmente se perde muito o contato aluno-professor, se perde muito, muitas coisas se deixam para trás, e os alunos às vezes terminam as aulas sem entender muitas coisas que foi passado, porque justamente por essa incapacidade do aluno chegar no professor diretamente. Porque em sala de aula, o aluno vai ali devagarzinho e chega no professor e fala no ouvido dele, professor, eu não entendi isso, eu tive esse problema. E na ensino à distância, realmente nós perdemos isso. Então é um desafio muito grande, que se nós continuássemos com o ensino à distância, o ensino remoto, teríamos que resolver essa situação de como vamos trabalhar a questão das aulas à distância, sendo que os alunos não têm esse contato com o professor tão presente, né? Então alguns aspectos e algumas dificuldades, algumas necessidades dos alunos são deixadas para trás. Realmente a gente perde alguns nuances que nós só temos no contato direto com o aluno. E realmente o estágio supervisionado, ele é de suma importância, porque o estágio ele transforma o professor num pesquisador, no estudioso da educação. Porque aspectos do tradicionalismo, sabe, do conservadorismo, realmente ele é afastado com esse estágio. O estágio consegue romper barreiras que são muito importantes para que a gente alcance um ensino com contextualização e com significados. E também um aspecto muito importante são as diferenças entre cuidar e educar. É muito importante que você conheça seus alunos, você entenda as necessidades, as peculiaridades, as características de cada aluno. Porque quando você conhece esses alunos, a questão de educar e cuidar se torna uma coisa só, né? Meio que
há uma simbiose entre esses dois termos, mas nós temos que cuidar da particularidade de cada um. Então, quando você conhece seus alunos, você adequa o ambiente às necessidades dele e você interage com esse aluno de forma muito mais limpa, muito mais clara e com entendimento. Aquilo começa a fazer sentido para você e para o aluno. Então, cuidar, educar e brincar formam um tripé que ajuda no desenvolvimento da criança, para que a sua educação seja integral e tenha significados. Quando você educa a criança, né, mas você não tem a questão de cuidar, de saber os aspectos, quais são as necessidades, dificuldades, você é um mediador do conhecimento, mas você não há uma troca com a criança do que ela precisa, do que ela está sentindo. Então esse aspecto de cuidar da criança, de ser mais do que um educador, mais do que só um mediador do conhecimento, claro que nós não somos né, nós não possuímos o conhecimento, mas nós mediamos, né, essa interação entre o aluno e a aquisição do conhecimento. Mas o cuidado, entender o aluno, saber quais são suas dificuldades, aquilo que o motiva, aquilo que o ajuda a desenvolver é muito importante nesse tripé de cuidar, educar e brincar. Então, com o material que nós estudamos, toda a teoria, mas aplicado na prática, no estágio, nós percebemos que a criança é um ser dotado de direitos, um ser cultural, social e histórico. E como tal, a escola não pode ser só um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, que é muito importante, mas também é um lugar que educa, um lugar que traz contexto para a sua vida, que prepara essa criança de forma integral para a sociedade, para a vida em sociedade. Mas todo esse aspecto sério, rígido e direto do currículo deve ser sempre com cuidado na brincadeira. Sempre não podemos esquecer dos aspectos lúdicos, aspectos simples das crianças, que as crianças precisam, elas têm que ser respeitadas no que elas são. Então as crianças brincam, as crianças aprendem brincando, as crianças brincam para brincar, brincam para aprender e brincam para ser elas mesmas. Então a escola não pode perder nunca esse aspecto lúdico, de respeito às características individuais, de respeito à cultura, à sociabilidade de cada criança, os aspectos ambientais fora da escola, o que elas trazem, a sua bagagem e como podemos trabalhar em sala de aula para que elas sejam integradas, para que elas aprendam diversidade, para que elas aprendam respeito ao colega, respeito ao próximo, respeito a todas as pessoas e que elas possam ser crianças que no futuro tenham uma educação muito mais forte, muito mais baseada em princípios e em métodos que realmente tragam significado para essas crianças, que elas saiam da escola, que elas vão para a escola todo dia, que saibam que vão aprender algo que vai lhes ajudar no dia a dia, que elas entendam que é bom estudar, que é bom ir para a escola e que é um ambiente que elas precisam e que elas querem estar.